Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está aqui convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. A saudação a todos os membros desta e também a saudação especial a todos que nos visitam nesta noite. Também estendo aí o abraço desde já a todos aqueles que posteriormente terão essa oportunidade de estudo da palavra. Porque depois do dia em que acontece o estudo ao vivo, nós temos muitas pessoas no próprio Face que acabam aproveitando esse conteúdo, essa oportunidade de encontro com a palavra de Deus. E também quando é disponibilizado, então, nas plataformas também do YouTube, por exemplo, no canal da congregação, também no meu próprio pessoal, mais pessoas acabam se integrando, então, a nós em dias e horários diferentes, espalhados por diversos lugares, também aqui do Brasil e também até do mundo. E nós ficamos muito felizes por isso. Então, é muito bom os ver aqui, então, nesse momento. Eu quero saudar, então, a Eliane Rodrigues, que estava de plantão, a primeira, que fez a saudação, Eliane? Que bênção! Muito bem-vinda. A Hildegard Martins, fazendo o replay do estudo hoje, reforço ainda na Hildegard. Que bênção! Ontem nós tivemos o estudo bíblico grupo americano, nós estivemos juntos, dona Hildegard? Jurema Schneider, lá do Olarias, olha só, que coisa boa. E na semana estaremos juntos lá no Olarias, também, dona Jurema, com estudo bíblico. Fica aí o incentivo e o convite. O Valdecir também, Machado Rodrigues, cumprimentando então a todos. A Clarice Fac, puxa vida, que bênção, dona Clarice, hoje integrada aí com o grupo da ação social, trabalhando aqui na igreja. Até eu iria brincar, faz tempo que não estivemos juntos, que bênção vê-la aqui também para mais esse estudo. A Márcia Elisa Daman também, boa noite, Márcia. Segue com Jesus, segue bem, que bênção estarmos aqui. Danila Schneider, também o seu Eugênio, forte abraço, Eugênio. Marco Antônio Bush, aí Marco, um abraço também para ti. É bom te ver aqui participando também deste momento. Saudação ao Lorivaldo Nilo Lamp. Deus guarde e abençoe também, Lorivaldo. A Silvia Hauenstein, a Elaine Spitzer também. Demais pessoas que se unem a nós, aí mesmo que não tenham feito a saudação, sintam-se todos saudados, cumprimentados. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que o Face é seletivo. Então nem sempre a gente consegue ver todos aqui. Então no note da congregação, porque nem todos os nomes que fizeram a saudação aparecem então para a gente. Talvez alguns estranhem, puxa, o pastor não me saudou, especialmente. Eu vejo aqui também no meu celular, também a dona Hilga Ferrari, dona Verna Gitz, Silvana Kremer, Nelita Silva, a Nilce Schmidt, povo querido, lá de Dr. Maurício Cardoso, paróquia de Maurício Cardoso, Lajeado Panelinha. Um abraço lá para o Rubem, para a família bonita que Deus deu para vocês. Dona Verna Gitz, se falou no Rubem, tá aí, Rubem? Um abraço, segue com Jesus, segue bem. É maravilhoso, então, estarmos juntos aqui nesta noite, nesse momento também, para mais um estudo bíblico aqui de nossa congregação. Nós vamos começar o estudo cantando um hino que eu imagino que as servas aqui presentes, especialmente, saibam de cor. Talvez até os demais aqui possam cantar de cor esse hino, o hino 164 do Inário Louvai ao Senhor, com tudo o que somos e temos. Eu acho que ele é muito próprio, muito oportuno para o tema do estudo, então, dessa noite. Chamaste a cear e
saudação também, dona Ilse Miller, lá de Três Passos, né, dona Ilse? Depois de Estrela, agora então em Três Passos. Um forte abraço para a senhora, também para os seus queridos, dona Ilse. Siga sempre com Jesus, onde estiver, Jesus é tudo. Um abraço também ao Rudy Lamp, né, nosso guerreiro aqui também de Lajeado, né, a Simone Sivers, que Deus guarde e abençoe sempre em todos os dias, Simone. Segue com Jesus, segue bem. Anice Grebin, olha só, Anice, né? Quanto tempo, um abraço aí para toda a família, né? Todos os que são queridos, vocês estão na memória e também no meu coração. Hoje morando em Humaitá, né? E foi paroquiana minha lá em Criciúmal. Clair von Millen, né? Deus guarde e abençoe também, dona Clair, né? Aí a família, todos vocês aí, dona Verna Gitz, né? Jonas Muxfeld, Jonas, que bênção te ver aqui também, né? Que coisa boa nós agora ter esse momento aí de reflexão na palavra do nosso Deus, momento que Deus aqui nos concede então na sua graça, né? E grande amor. Então agora nesse momento nós vamos invocar a presença de Deus, falarmos assim com Ele, então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus amado Pai, aqui nos reunimos para mais um estudo bíblico. Nós juntos aqui queremos te louvar, te adorar, te agradecer por tudo aquilo que tu fizeste por nós, por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Queremos te louvar aqui nesses dias da Páscoa, principalmente por Jesus, teu Filho amado, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo, trouxe a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a certeza da tua presença aqui na nossa vida, em todos os dias e em todos os momentos. E nós te louvamos por isso. Como é bom saber que quando tu nos chamares, estaremos contigo no céu, e que aqui na vida, venha o que vier, tu estarás conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a nossa vida. Te louvamos, ó Deus, por esta semana onde tu tens nos assistido, fortalecido e dirigido, porque tu nos motivaste a estarmos aqui nesse momento de estudo da tua santa palavra. Queremos também nesse momento, ó Deus, te agradecer porque nesse momento tu vens com a tua palavra e na ação de teu Santo Espírito. Com certeza seremos fortalecidos no conhecimento e também na confiança em todas as tuas palavras e promessas. E que motivados no teu amor e graça possamos crescer também numa vida de serviço a ti e ao nosso próximo, na igreja, na família que tu nos deste, na sociedade e no mundo em que vivemos. Colocamos diante de ti a vida, as ansiedades e preocupações que temos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Pelo teu Santo Espírito, diante dos pecados, nos leve sempre ao arrependimento. E que pelo teu Santo Espírito possamos sempre buscar o perdão em Jesus, teu Filho amado. Nós queremos nesse momento também te pedir que quando nós estivermos desanimados, entristecidos, que pelo teu Santo Espírito possamos olhar para teu Filho amado Jesus. E assim podermos, no mar da vida, ora caminhar sobre as águas, enfrentar os temporais, as tribulações, sentindo sempre o teu abraço, o teu carinho, o teu cuidado. Que possamos seguir sem jamais desanimarmos, perdermos a fé ou a esperança. A nossa vida está diante de ti. Os nossos medos, ansiedades, preocupações, as nossas lutas estão diante de ti. Certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqueles que têm o seu inário, convido então a abrirem para nós cantarmos mais um hino, o hino de número 160 do inário, Louvai ao Senhor. Mas ainda quero destacar aqui a Noeli Schmeier, Dona Noeli, satisfação estarmos juntos, muito bem-vinda. Também o Eloy Reisner, povo querido, Quantas histórias bonitas, Eloy? Forte abraço para ti, para a esposa, para o irmão Rudy, a esposa. Sigam com Jesus e sigam bem. Um abraço aqui também
ao seu Ademar Ellert, lá de Canguçu Velho. Olha que bênção, aí tem um povo muito especial nessas terras aí, né? Que Deus continue guardando e abençoando vocês. Dona Hilga Kelm também, Dona Hilga, né? Lá de Esquina Uruguai, hoje Criciúmal, certo? Né? Que bom que estamos juntos aqui, que bom que Dona Verna também, agora que o som está ok aí, que a senhora pode acompanhar assim também da melhor forma. Ieda Gonçalves Pérez também, boa noite para a senhora, né? Muito bem-vinda. Então, mais uma oportunidade de estudo na palavra. Seu Econcel, né? Olha a satisfação aí, nosso irmão querido aí de São Lourenço do Sul, sempre bem-vindo aí também, né? Sempre bom estarmos juntos, nos encontrando para esses momentos especiais. Então agora nós vamos cantar do Inário Louvai ao Senhor, o hino 160, Quero Ser um Servo de Cristo. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro depois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro depois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido, proclamando que crentes em Cristo, jubilosos do céu hão de entrar. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro depois, ó Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor, uma vida de amor consagrada, sob as bênçãos do bom Redentor. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro depois, ó Senhor. Muito bem. Maide Vruk também, bem-vinda. Elita Danila Falck, Dona Ledi Schmidt, boa noite. Então, é bom estarmos aí. Hoje nós seguimos ainda com um estudo bíblico. Hoje é o último estudo bíblico do caderno de estudos bíblicos confirmados na fé que recebemos. Publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil de 2025. Então, no próximo estudo, já teremos o estudo, então, da publicação 2026. Mas o último estudo, então, do caderno é o estudo 20, e o tema é a vida cristã, baseado em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo de número 24. Isso quer dizer que completamos, então, 20 estudos bíblicos. Ora presenciais e online, ou ora só online, né? E assim completamos então o caderno. Aqueles que nos acompanharam em todos os estudos, então estão fechando também essa série de estudos maravilhosa, publicação então da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Para a introdução então do estudo, aquele que tem o seu caderno pode pegá-lo, ficar à vontade, se não apenas ouvir, acompanhar. Página 163, então, deste caderno. Para a introdução, é contada uma história muito interessante.
Olhem que bacana. Olha as professoras que participam do estudo conosco. Aqui tem uma história bem legal, bem curiosa, mas que na verdade se aplica aí para todos, cada qual na sua vida profissional. O que é que Deus pode fazer também através de nós? E destaco aqui, antes já de lermos essa história, que pequenos e dedicados gestos da rotina podem ser usados por Deus para abençoar e salvar vidas. Olha que coisa bacana, gente. Coisas que a gente nem imagina do dia a dia. Podem ser usados para abençoar e salvar vidas. Vamos à história do autor do estudo. Beatriz, então, era uma professora dedicada e, apesar das dificuldades, sempre tentava fazer o melhor. Entre os seus muitos alunos havia um jovem particularmente difícil. Marcos tinha dificuldade de aprender. Parecia desinteressado e não conseguia acompanhar o ritmo da turma. E a professora, no entanto, nunca desistiu dele. Ela dedicava a Marcos palavras de incentivo, explicação extra e muita paciência com esse seu aluno. Embora nunca tivesse recebido um obrigado, a professora sabia que estava fazendo certo. Podemos dizer, nós aqui, estava também fazendo o seu dever, ou indo além do seu dever diante dele. Os anos se passaram e Beatriz já estava aposentada quando sofreu uma parada cardíaca. Levada às pressas para o hospital, foi salva por uma cirurgia de emergência, feita com precisão e muita competência. Depois de sua recuperação, Beatriz fez questão de agradecer pessoalmente a quem salvara a vida dela, quem fora esse instrumento nas mãos de Deus. Ao entrar no consultório, teve uma grande surpresa. O médico era o jovem que anos atrás fora o seu aluno. Então estava ali aquele aluno, o Marcos, então que tinha as dificuldades de aprendizagem, que parecia ora desinteressado, que não conseguia acompanhar o ritmo da turma. Era o jovem, que agora era o médico, que fora o instrumento de Deus para salvar a vida dela. Eles se abraçaram e choraram juntos, percebendo que os pequenos e dedicados gestos de sua rotina foram usados por Deus para abençoar e salvar suas vidas. Isso salvou a vida do Marcos, com certeza, mas também acabou salvando a vida da própria professora. Muitas vezes nós dizemos assim, o mundo é pequeno, ele dá voltas, é verdade. E agora o que é certo? Que pequenos e dedicados gestos, talvez da rotina, até do dia a dia, são usados, ora, por Deus para abençoar e salvar vidas. Que mensagem bonita, não é verdade? Agora, um questionamento levantado pelo autor do estudo é: preciso deixar algo para trás ou fazer coisas extraordinárias para servir a Deus? Talvez ser esse instrumento de bênção e de salvação na vida das pessoas? Será que a gente precisa fazer coisas extraordinárias, grandes sacrifícios, para ser esse instrumento de bênção e salvação? Eu instigo nesse momento instrumento de salvação e bênção aonde? Na igreja? Aí na tua congregação? Instrumento de bênção e salvação onde? Na tua casa? Com a tua família? Os teus filhos? Os teus netos? Talvez irmãos? Pais? Avós? Enfim, na sua grande família? Ou na sociedade, no mundo, aonde você estiver? E eu torno a questão. Pequenos e dedicados gestos podem fazer toda a diferença a partir da ação graciosa de Deus em Jesus, trazendo bênçãos e salvação. Vamos ao texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo de número 24. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo de número 24. Uma vida de obediência, diz o título, então, do texto. Então, eu leio o texto da Bíblia, então, para vocês neste momento. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom
que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Então não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveita a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Então Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus assim como era quando Deus o chamou. Um belo texto. Então aqui, Paulo explica que o Evangelho não condena a vida comum e deixa claro que nenhuma condição física, social, ou econômica torna a pessoa mais santa ou aceitável para Deus. Então, a graça que recebemos em Cristo e a nova identidade como filho de Deus é suficiente em toda e qualquer situação. Então, para Deus, o que conta não é a condição física de alguém, a condição social ou econômica de alguém, mas para Deus o que conta é o estar em Cristo, porque a partir de Cristo nós temos uma nova identidade. Qual é essa identidade? O que diz nessa identidade? Filho de Deus. Ou seja, em Jesus nós somos filhos de Deus. E isso é o suficiente para qualquer situação, qualquer momento, ou seja, em todos os dias, em todos os momentos. Isso é o mais importante. Quando olhamos para o mundo, no entanto, olha e julga as pessoas talvez pela condição física, pela condição social ou econômica, não é verdade? Trata com diferença. Agora, diante de Deus não é assim. Ou seja, Deus em Cristo considera esta identidade, essa marca. É Cristo que nos deu a identidade de filhos de Deus. Ou seja, já temos em Cristo o passaporte para o céu. Falta só Deus carimbar o embarque e aí estamos seguindo, então, para a eternidade, então, com Deus. E se aqui já é bom, né, gente? Imaginemos o céu que nos espera, no amor e na graça de Deus em Jesus. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. Ou seja, é pela identidade que temos em Cristo diante de Deus que nos dá essas certezas bonitas. Agora, o versículo 17 diz assim: cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu. Então, os cristãos devem ser fiéis onde estão, pois os papéis, funções e relacionamentos que temos na vida foram dados por Deus. A vocação cristã não se limita a atividades religiosas, mas inclui todas as áreas da vida: trabalho, família, amigos e comunidade, onde nos relacionamos e temos oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Eu vou lembrar aqui, alguns irmãos aí da Congregação Cristo vão lembrar o seguinte, que Deus nos dá tudo então pela graça. Isso a gente fala continuamente, especialmente dentro do nosso contexto luterano. Então tudo por graça e amor Deus nos concede. Não é pelo que nós fazemos. Mas em gratidão, então nós queremos louvar e adorar a Deus sempre, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós queremos também ir na casa do Senhor. Ou seja, louvar e adorar Ele aonde? Em todo lugar, mas também na sua casa, adentrar as portas do templo. Nós queremos viver vida assim de obediência a Deus, seguindo as orientações e conselhos. Nós queremos também viver vida de serviço a Deus, servir a Deus em gratidão. E também queremos, motivados ao seu amor e graça, dedicar o tempo, os dons e os bens também para a honra e glória de Deus, para agradecer pela salvação. A ênfase desse estudo justamente está no serviço. Então nós vamos servir a Deus em gratidão por essa nova identidade, aonde? Na igreja,
na família, com os amigos, com a comunidade, no trabalho. Ou seja, nós servimos a Deus em gratidão, diante dele, diante do próximo, onde quer que estejamos. É isso que diz o texto aqui. Nos chama a refletir sobre o seguinte: nós servimos a Deus motivados pelo amor e a graça dele. Não tem a ver com méritos das pessoas, porque as pessoas, ora, não vão merecer a dedicação e o cuidado, por vezes, nosso. Então, não é por mérito. Se a gente pensar a história do Marcos e da professora no início da história, o Marcos não merecia essa dedicação especial, essa atenção. Talvez, olhando por cima, não dentro de uma visão de educadores, e dentro dos pedagogos, como eles olhariam, os especialistas em educação, mas assim, num primeiro momento nós diríamos, puxa, o Marcos não merecia isso. É verdade, por ele não. É claro que dentro dessa função, ora, é o que acontece muitas vezes, essa dedicação dentro do conhecimento de quem lida com educação. Então, eles têm um conhecimento que a maioria das pessoas não tem, uma percepção que a maioria não tem. Certo? E assim, fazem a leitura do aluno e lutam por ele. Agora, a gente pensando assim, agora nós. Então, nós motivados no amor de Deus, pelo que Deus fez, sem o mérito, ora, das pessoas, nós também queremos, ora, servir a Deus, aonde? Na igreja, na família, na comunidade e no mundo, com a vida, com os dons que Deus nos deu. Certo? Ora, as pessoas não merecem. Sim, nós também não merecíamos a graça de Deus, o perdão, a salvação, a vida eterna, e nós temos pelo que Jesus fez. Ele morreu e ressuscitou, e agora nós servimos. E isso é maravilhoso. Eu acho que esse estudo de hoje ele nos chama a refletir sobre também o nosso serviço, que ora, da forma como estamos, como diz aqui o texto, sem fazer coisas, ora, extraordinárias, talvez vivendo a rotina do dia a dia, seguindo a vida dentro do que Deus nos ensina e coloca, e aponta e espera de nós, nós vamos ser instrumentos de bênção e de salvação, então, para as pessoas onde estivermos. O versículo 18 diz assim: se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. O versículo 19 também diz assim: não faz diferença estar circuncidado ou não, o que importa é obedecer aos mandamentos. Tá, isso aqui é um parênteses. Para entendermos isso, a gente precisa entender aquilo que era a realidade, por exemplo, do Antigo Testamento. Quando nós olhamos aí no Antigo Testamento, o batismo da Antiga Aliança era a circuncisão. Agora, o que era a circuncisão? Talvez, eu imagino que muitos aqui saibam, mas talvez alguns não. A maioria das Bíblias, no final, ela tem um vocabulário, e ali temos assim uma descrição sobre, então, dentro desse vocabulário, aparece aqui também a palavra circuncisão, que eu vou ler então neste momento. Diz assim: cerimônia religiosa em que é cortada a pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Então os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após seu nascimento, como sinal da aliança que Deus fez com seu povo. Então a circuncisão também era praticada por outros povos antigos. Em algumas passagens, a circuncisão quer dizer uma nova natureza, que é livre do poder da natureza pecadora e é obediente a Deus. Isso era a circuncisão da antiga aliança. Então, os meninos eram circuncidados então, no 8º dia, então, após o seu nascimento. Era um sinal na carne que lembrava uma aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Olha só, perfeito, A gente entende. No Cristo que haveria de vir, derramar o sangue para salvar a humanidade. Na circuncisão, as pessoas eram conectadas justamente a Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou no domingo da Páscoa, certo? Assim como os sacrifícios, a questão do sábado no Antigo Testamento apontava, tipificava, o respeito ao Senhor, porque Jesus é o Senhor do sábado, e não respeitar o sábado na Antiga Aliança era não respeitar o próprio Senhor Jesus. Então, as ofertas de gratidão, pedido de perdão, tinha derramamento de sangue, tudo apontando para o derramamento de sangue de Cristo. Tinha restrições sobre alimentos também, certo? Agora estamos na nova aliança. Agora o batismo é com água para todos, a Santa Ceia, o pão e o vinho, mediante a palavra. Não é mais um cordeiro e pão assado, com ervas amargas. Não, isso era o Antigo Testamento, isso já era.
né? Então agora é o Novo Testamento, a nova aliança. E nós dedicamos em gratidão, vida, tempo, dons e bens, certo? Mas para a gente compreender melhor o texto, é importante a gente ter claro isso na nossa mente. Mas o menino era circuncidado no 8º dia, olha só que prova maravilhosa, né? Muitos questionam o batismo, por exemplo, de uma criança hoje. Ah, mas a criança não entende, ou seja, buscam racionalizar a fé. Quando ninguém chega à fé, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém diz Senhor Jesus, como lemos em Coríntios, senão pelo Espírito Santo. Então a fé é obra do Espírito Santo. A gente poderia dizer assim, tá, o que então uma criança entendia lá de circuncisão? Nada, mas o pai e a mãe sabiam. E quando levavam seu filho para circuncidar, ele era conectado ao sangue de Cristo. E tinha a marca de filho de Deus, de propriedade de Deus. Certo? Feitas essas rápidas considerações, voltando então ao texto, sempre essa questão trazia dúvidas entre o povo. Porque alguns diziam, puxa, e agora eu sou circuncidado e agora não se deve fazer a circuncisão, tem como voltar? Não, não tem como voltar. Tem como disfarçar isso? Não, não tem. Eles poderiam ter problemas sérios se quisessem amenizar, ou seja, disfarçar isso, ou seja, eles iam comprometer a sua saúde, a sua vida. Então, ou seja, não tem como fugir da circuncisão uma vez feita. Mas ele disse, olha, agora quem não fez vai fazer? Não, não faça mais, já era, agora isso é um outro momento. Agora a gente segue as orientações de Deus, né? Ou seja, a partir agora do que Cristo fez, vivemos vida de obediência. Ou seja, nós temos agora um novo momento. Depois de batizados, nós agora seguimos um caminho apontado pela palavra, porque a palavra serve de freio, espelho e norma de vida para nós. Da condenação da lei, Cristo nos libertou. Ele disse, está consumado. Os pecados foram pagos, ele disse, está consumado. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Cristo satisfez a sede de santidade de Deus, sendo santo por nós, cumprindo os mandamentos perfeitamente, né? E também nos livrou da condenação da lei. Então agora os mandamentos seguem importantes para nós. Por quê? Porque eles servem de freio, espelho e norma. O freio que nem o freio do carro, o espelho também, né? Nos situa, mostra a nossa dependência de Jesus e nos ajuda a seguir melhor a vida. Né? E norma mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. A maioria dos que estão aqui no estudo aprendeu isso no tempo do catecismo, no tempo da instrução de confirmandos. Mas é sempre importante relembrar. Certo? Então aqui diz o texto, então cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado então de Deus. Certo? E os comentários aqui do texto, né, diz, o 18 e o 19 do livrinho, justamente falam isso que eu acabei de mencionar, então, para vocês. O versículo 20 diz, cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Qual é o comentário agora especial diante disso? Permaneça na vocação em que foi chamado. Essa é a linguagem da NAA, Nova Almeida Atualizada. O cristão pode encarar sua realidade de vida com contentamento, pois mesmo funções ou relacionamentos difíceis são abençoados por Deus. Isso não significa conformismo, mas tranquilidade de saber que Deus pode trazer vida e bênção por meio da vida dos seus filhos, seja qual for a situação. Para entender melhor, então cada um permanece naquilo que Deus chamou e colocou. Poderíamos falar profissionalmente. A professora poderia ter desistido do seu aluno. Ou até da profissão, quem sabe. Talvez muitos, até profissionais dessa área, talvez ora já almejariam não exercê-la, ou gostariam de ter uma outra profissão. Certo? Não quer dizer que não possa acontecer e que não seja isso possível. Mas apenas assim destacando, né? Mas o texto diz, olha, permanece naquilo que tu foi chamado e segue, vai. A gente poderia falar da família também. Por exemplo, há muitos relacionamentos, por exemplo, de muitos casais têm as suas lutas, ou seja, todos têm as suas lutas. Mas talvez uns entendem, puxa, meu casamento, minha luta é muito difícil, é muito complicada. Talvez eu acho que eu vou desistir, dos meus filhos. Talvez me trazem muita dor de cabeça, é muito sofrimento, é muita bobagem que fazem, né? Mas o texto diz, olha, não desista, permanece naquilo, mesmo que sejam ora situações difíceis. Essas situações difíceis também são abençoadas por Deus, podemos ora viver novos momentos e bênçãos. Então, poderíamos aplicar então essas palavras na questão, né, pessoal,
né, questão familiar, né, social como um todo, né, profissional, né, certo? Na vida como um todo. E o texto é um incentivo, olha, permanece. Ou seja, luta. O texto diz, não é conformismo, mas a tranquilidade de saber que Deus pode trazer vida e bênção por meio da vida dos seus filhos. Seja qual for a situação. Vamos pensar num pai e numa mãe querendo desistir da sua família, né? Um casal com dificuldades querendo desistir um do outro. Isso se aplica a todas as situações. Então Deus, Ele no seu amor e graça nos abraça, nos fortalece, quer cuidar de nós, né, e nos fortalecer para que a gente siga entre meio a essas situações, as mais diferentes que a gente possa viver, sabendo que Deus pode transformar situações. Infelizmente tem histórias que realmente acabam trágicas, tristes. Mesmo que a gente lute e faça o que possa, né, fazer, né? Mas aí motivos alheios à nossa vontade. Mas aí colocamos tudo diante de Deus, não vamos pôr isso daí sob a nossa responsabilidade, se oramos Deus em Cristo nos perdoa e vamos assim em frente. Nós precisamos seguir e Deus quer que a gente siga, certo? Entre meio, ora, histórias tristes, talvez situações das quais nos sentimos frágeis ou situações nas quais nos sentimos amarrados. Certo? Lembre que Deus vai muito além. E ora, pequenos gestos da rotina, talvez nós seguindo o caminho, podem ser instrumentos de bênção e salvação para muitos. Talvez a começar na tua família. O versículo 21 diz assim, você era escravo quando Deus o chamou, não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveita a oportunidade. Diz aqui, você foi chamado sendo escravo, então não se preocupe com isso. Paulo não está dizendo que a escravidão é correta. Isso pode ser mal interpretado, mas era uma realidade vivida naquele tempo. Mas que a posição social de uma pessoa não determina seu valor ou identidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Talvez hoje você possa se sentir escravo, talvez sem ter também essa nomenclatura, talvez dentro de um contexto social que ora vivemos. Mas enfim, para quem foi batizado em Cristo não existe escravidão ou diferença social diante de Deus. Gálatas 3, 27 e 28. Então o cristão pode viver sua vida cristã mesmo nas situações mais difíceis. Poderíamos falar dos tempos de guerras, epidemias, pestes, vividas pelo povo de Deus no decorrer da história. A escravidão do povo de Deus no tempo dos romanos, aliás, ali no tempo de Jesus, né, quando os romanos dominavam e escravizavam com altas taxas, impostos absurdos, certo? Ou lá no Antigo Testamento, quando, quem sabe, lá Nabucodonosor domina o mundo com seus exércitos. As dificuldades que o povo ora viveu e que Deus permitiu com propósitos, ora talvez pelos pecados, pelas aprendizagens, lembrando a longa caminhada deles no deserto, rumo à terra prometida. Assim pode ser a nossa caminhada rumo à terra prometida. Mas é bom saber que Deus, no seu amor e graça, não desiste de nós, né? E não desiste de ninguém, Ele quer salvar todos, também a nós. Se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então Paulo encoraja os escravos a buscarem a liberdade, sem contradizer sua orientação anterior. Isso mostra que o cristão pode, de forma ética, tentar melhorar sua condição de vida. Eu posso tentar melhorar minha condição de vida? Claro que sim. É isso que o texto também está dizendo. Certo? O versículo agora, número 22, diz assim, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor agora é um homem livre que pertence ao Senhor. Então, nesse aspecto, né, nós antes éramos escravos de quem? Do pecado, do diabo, né, do mundo, da carne. Mas em Cristo fomos libertos, não temos mais esse peso, porque Cristo nos libertou disso. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Por outro lado, então, temos um novo Senhor. Um Senhor que nos rege no amor e na graça. E isso é maravilhoso. Então, Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos novamente. O texto diz, vocês foram comprados por preço, ou seja, agora vocês são filhos de Deus. Então, a ideia de ser comprado reflete a linguagem do mercado de escravos.
Na teologia bíblica, redenção significa ser libertado através do pagamento de um preço. E a frase é usada para descrever a obra redentora de Cristo, que comprou os cristãos, libertando-os da escravidão do pecado e da condenação. Olha que bacana, fomos comprados. E eu gosto de dizer assim, nós pertencemos a Deus duas vezes. Primeiro, pela criação, porque Ele nos chamou e escolheu para nascermos. Segundo lugar, porque Ele pagou o preço da nossa salvação, do nosso resgate, porque estávamos nas garras do diabo, do mundo e da carne. Então Ele nos libertou no sangue, então, de Jesus. Fomos libertos, e agora daí vem aquele incentivo, não se tornem escravos novamente. Não se tornem escravos de homens. Então Cristo nos libertou do domínio do pecado, da lei, também das expectativas humanas. Gálatas 5:1. E essa liberdade espiritual deve ser preservada. Somos alertados a não idolatrar líderes, por exemplo, cultos à personalidade. E tem muitos ambientes em que não tem altar, que é o símbolo da presença de Deus. Só tem o líder espiritual lá diante do altar, numa parede escura, onde é que não se tem mais nada, exceto um líder. Então, não idolatrar líderes, culto à personalidade. Outra coisa, não praticar superstições. Tem superstições de toda espécie, crendices. Então, não se tornem novamente escravos, nem daqueles que escravizam em nome de Jesus com a Bíblia na mão. E também não caiam nas armadilhas da superstição, das crendices. Tem pessoas que usam a Bíblia como amuleto de proteção. Por exemplo, vou deixar a Bíblia no Salmo 91 aberta e Deus vai me proteger e guardar. Bom, o Salmo 91, para começo de história, é o texto que o diabo usou na tentação contra Jesus. Você lembra da história? Ele fez citações do Antigo Testamento, lá, fez citação justamente do Salmo 91, citou o Deuteronômio, citou da lei, mas também aqui nós vemos as distorções do Salmo 91, especialmente. E Jesus, aliás, foi respondendo com textos da Bíblia, as tentações. Preciso corrigir essa afirmação. Mas o diabo usou o Salmo 91 para provar Jesus também. Ou seja, nós podemos ser tentados pelo que está escrito também. Jesus usou o que está escrito para combater o diabo, mas agora o diabo, então vamos usar a Bíblia. Aí ele usou a Bíblia contra Jesus. E o próprio Jesus diz, então não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, não podemos pôr à prova Deus. Não se tornem escravos, então, de pessoas, líderes, cultos à personalidade, superstições. Não caiam no legalismo religioso. Não, para você ser salvo tem que ir 3 vezes por semana no culto, tem que ter culto 3 vezes. Puxa, a Bíblia diz um dia por semana. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então, nós temos dentro da vida de culto a Deus e serviço a Deus, nós temos desafios na família, com a tua família você tem desafios também com o teu trabalho, na sociedade, no mundo, servindo a Deus. Ora, é importante ter claro isso, que a gente serve a Deus também com os dons, com a profissão que Deus deu. Então você como patrão vai ser o melhor patrão, como que fosse a Deus. Você que trabalha na indústria vai ser o melhor funcionário. Você que trabalha no comércio vai ser o melhor funcionário, fazendo não simplesmente pelo dinheiro, que acaba sendo uma consequência, uma necessidade, mas como que servindo a Deus. Você que trabalha com alimentos, eu vou fazer o melhor alimento para as pessoas. É como se eu fosse fazer para Deus. Ou seja, eu estou servindo a Deus fazendo isso. Claro que isso não me isenta. Deus diz no 3º mandamento que o dia do descanso tem que ser santificado. No Antigo Testamento tinha que ser o sábado, hoje tanto faz o dia. Mas é preciso haver, não podemos sair de um extremo e cair no outro extremo, certo? É isso que os textos bíblicos eles nos chamam a atenção. Então não se tornem escravos, especialmente daqueles também que querem enriquecer em nome de Jesus. O que vem a palavra como uma fonte de muito lucro, certo? E essa é a realidade de muitos empresários do mundo da religião.
né? Então isso é muito triste. É um lado muito triste. Mas o texto aqui ele também nos chama atenção e diz: cuidado, não se tornem novamente escravos, porque vocês em Cristo fomos libertos. Vocês são livres para servir. Nós lemos em Gálatas, né? Então, servir a Deus, ao nosso próximo, na igreja, na família e no mundo. Então, o texto diz... Então, a liberdade em Cristo nos mostra no serviço a Deus e se mostra no serviço a Deus e ao próximo, tá certo? Paulo frequentemente se refere a si mesmo como servo de Cristo. E nós, por amor a Cristo, servo também uns dos outros. O versículo 24, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. O comentário: cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado, ou seja, cada cristão, sem distinção, deve estar comprometido com as vocações para as quais, então, Deus o chamou. Em tudo o que faz, o cristão atua como filho batizado de Deus. Então, as situações do dia a dia são o lugar onde a vida cristã acontece, onde Deus age através de nós para servir e trazer vida ao mundo. Olha que bênção. As situações do dia a dia são o lugar onde a vida cristã acontece e onde Deus age através de nós para servir e trazer vida ao mundo. É uma frase assim muito profunda, né, de efeito, podemos dizer assim, que é muito clara, que vem de encontro àquela primeira frase lá no início da introdução, que diz: pequenos e dedicados gestos de uma rotina foram usados por Deus para abençoar e salvar vidas. Assim foi, assim é e assim o será, certo? As situações do dia a dia são o lugar onde a vida cristã acontece. Não é apenas na igreja, certo? É ali também, né? Mas acontece no dia a dia, então, da vida. E Deus age assim através de nós para servir e trazer vida ao mundo. Não há como separar vida cristã e dia a dia, né, da nossa vida. Somos cristãos o tempo todo, certo? Noite e dia, onde estivermos. Então pense sobre o texto, né? Então tem algumas questões aqui vindas, né? E que a gente respondeu elas, né, durante o estudo, mas eu coloco rapidamente diante de vocês. Diz assim: o que significa dizer que Deus chamou você? O versículo 17 diz: o que significa que Deus chamou? Então a vocação cristã não se limita a atividades religiosas, mas inclui todas as áreas da vida, né? Trabalho, família, amigos e comunidade, os nossos relacionamentos, onde temos oportunidade de servir a Deus e ao próximo. A gente poderia linkar aqui outros textos bíblicos, Efésios 2, 8 e 9, por exemplo, e 10. Lá diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Mas tudo isso para quê? Para que o servo de Deus esteja melhor preparado, para quê? Para servir. Servir aonde? Na igreja, na família e no mundo. Nós fomos escolhidos e chamados, primeiro por Deus para nascer, segundo para ser dele na união com Jesus. Isso é coisa de Deus. Você costuma pensar nos seus relacionamentos e funções na família, estudos e trabalho como coisas que foram concedidas por Deus a você? Olha que bacana, né? Relacionamentos, funções, estudos, trabalho, coisas que Deus nos concedeu. Você costuma pensar sobre isso? Ou seja, Deus nos deu, né, essas funções, estudos, trabalhos, para quê? Né? Com certeza, né, Ele nos dotou de dons e potencialidades para servirmos, né, como instrumentos, sermos felizes e também servirmos como instrumentos do seu amor e da sua graça. Também outra coisa, posição social, cultural de alguém tem impacto no seu valor diante de Deus? O que impacta diante de Deus é o estar com Jesus. O mundo julga, ora, as pessoas por esses outros fatores, na sua maioria. Infelizmente, né? Posso tentar melhorar a minha condição de vida? Claro que sim, seguindo a ética cristã, seguindo o caminho de Deus. Ok, sem problemas. Sem deixar de honrar a Deus sobre tudo, né? Amar a Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos, seguindo as orientações de Deus. E se Deus quiser, assim o será. E se Deus não quiser, não adianta a gente querer almejar, né, se sacrificar, que Deus não vai conceder também,
talvez uma condição diferente do que a gente espera e imagina. Isso também é bênção de Deus, não podemos esquecer disso. Existe fato, sempre responsabilidade pessoal de cada um, na igreja, na família, na sociedade, no mundo existem responsabilidades pessoais. O que significa tornar-se escravo de homens? Bom, a gente acho que falou bem sobre isso, né? Então, cuidado, olha alerta aí. Como posso viver uma vida cristã diante de Deus na minha condição atual? Eu lembro de Lutero, de novo, que disse ao sapateiro, olha, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Eu lembro do que João Batista disse para o soldado, puxa, agora eu estou com Jesus, como é que eu faço? Ele disse ao soldado, João Batista disse para o soldado, olha, fica contente com o teu salário e não aceita suborno. Ele não disse para abandonar a função de soldado, mas ele disse, olha, fica contente com o teu salário. E outro, não aceita suborno. E segue a vida. Nós falamos, o que é que Deus espera? Preciso de grandes sacrifícios para viver a vida cristã, a fé cristã? O que é que Deus quer da gente? Importante perceber que você serve a Deus aonde você está. Tá? E eu acho que esse ponto da gente refletir e pensar sobre isso é bem importante, né? A gente lembrar disso no dia a dia. Eu lembro rapidamente de alguns textos bíblicos a mais que são mencionados também pelo autor do próprio estudo, né? Gálatas capítulo 5, o versículo de número 13, né? Diz assim o texto, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Como cristão eu posso tudo? Sim, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo é bom que você faz, certo? Ou seja, essa é a liberdade que Deus em Cristo concede então ao cristão, tá? Não serve de desculpa, bom, eu sou livre, então posso fazer tudo? Até coisas erradas? Claro que não, né? Colossenses 3, o versículo 23 e 24, que leio neste momento, diz assim, o que vocês fizeram, façam de todo o coração, aliás, o que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Olha, vem de encontro e fecha assim, de forma maravilhosa, que vocês ouviram em todo o estudo até agora. Lucas capítulo 12, aliás, Romanos capítulo 12, o versículo 4 ao versículo 8, também que leio então neste momento, Romanos capítulo 12, o versículos 4 ao versículo de número 8, diz assim o texto que leio diante de vós. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. E se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Olha que palavras bonitas. Então, cada um permaneça no dom que recebeu, no chamado que recebeu. Ou seja, com os dons e potencialidades. Não, mas eu não gosto de fazer isso. Olha, cada um serve de acordo com os dons. Talvez se você não tenha esse dom ou aquele, você não serve dessa ou daquela forma, mas segue de acordo com os dons. Guarde no coração o chamado de Deus. O chamado de Deus tem dois aspectos. O batismo, o Espírito Santo nos chamou à fé em Jesus, nosso Salvador, então nos chama a viver essa fé, amando e servindo ao próximo. Vocações. Deus organiza o chamado de amar ao próximo, que é bastante amplo, por meio de relacionamentos e papéis específicos. Você pode amar o próximo como marido, esposa, pai, mãe, filho, amigo, patrão, empregado.
Quando entendemos que foi Deus quem nos colocou nesses papéis e relacionamentos, percebemos que eles são valiosos e dignos. Olha que bonito, né? Servir a Deus não está restrito a atividades religiosas e atos extraordinários. Até mesmo as tarefas comuns, cuidar da família, trabalhar honestamente, ser um bom vizinho, são formas de servir a Deus quando feitas na fé em Cristo. Você já havia pensado nisso? Deus nos serve. Deus usa as mais diversas vocações para abençoar e sustentar o mundo. Um pastor prega, um professor educa, um agricultor produz alimentos e um pai e uma mãe cuida da família. Todas essas funções refletem o amor e a providência de Deus. Deus nos abençoa a usar outras pessoas em suas próprias vocações para nos suprir e apoiar. Ou seja, a gente precisa uns dos outros, não é verdade? Ora você precisa do professor, ora do médico. Nós precisamos do pedreiro, nós precisamos do servente, precisamos do gari, nós precisamos do médico, do engenheiro. Poderíamos falar, né, das diversas profissões. Nós precisamos. E assim servimos uns aos outros. Então, sendo profissões honestas, honradas, né, por Deus, de acordo com a palavra de Deus, elas são abençoadas. E vão ser sempre instrumentos de bênção e, ora, talvez de ajuda, socorro, amparo e até de salvação em Jesus. A doutrina. Eu, na verdade, penso que a gente aqui, nos 10 mandamentos, teria muito a fazer para observar essas coisas. Mansidão, paciência e amor para com os inimigos, castidade, bondade e tudo o que está envolvido nisso. Essas obras, entretanto, não têm valor nem reluzem aos olhos do mundo, porque não são obras raras que se destacam, presas a tempo, lugares, costumes e ritos especiais, mas são obras caseiras comuns e diárias que um vizinho pode praticar em relação com o outro. Citação do Catecismo Maior de Lutero, Livro de Concórdia. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, nessa palavra estão resumidos todos os mandamentos. E não deixem de orar em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo 2,1. Aprenda cada um sua lição e na casa tudo irá bem então. Livro de Concórdia, Catecismo Menor, Tábua dos Deveres. A todos na comunidade. Olha que bacana. Conclusão. Cristo nos redimiu por um alto preço e no batismo nos tornou filhos amados então de Deus. Nenhum cristão precisa se sobrepor aos outros ou buscar meios e técnicas de aparentar uma vida santa. Lembre que a vida de cada um de nós é um livro aberto diante de Deus. Não adianta alguém disfarçar ou esconder o pecado, por exemplo. Deus sabe se você está seguindo, que caminho você está seguindo, o que você pensa, faz ou age, mesmo quando ninguém está por perto. Lembremos isso. Mas nós somos filhos amados de Deus e nenhum cristão precisa se sobrepor aos outros ou buscar meios e técnicas de aparentar vida santa. É na simplicidade de receber a palavra de Deus com alegria e ser amparado pela absolvição, pela Santa Ceia, né, que o Espírito Santo vai conduzindo a nossa vida cristã, desde o batismo e assim vai ser até a morte. Assim, não é preciso abandonar a vida comum ou fazer coisas extraordinárias, como alguns instigam e falam, para servir a Deus e amar o próximo. Ou seja, você não precisa viajar o mundo com a Bíblia na mão para que você tenha a salvação. Deus diariamente nos chama a diversos papéis e relacionamentos pelos quais somos chamados a servir e amar. E essas vocações podem parecer comuns ou pouco importantes por vezes, mas é exatamente nelas que Deus age. Elas são grandiosas diante de Deus. Talvez as pessoas podem não reconhecer e valorizar o que você faz, mas diante de Deus elas têm o seu valor para a bênção e sustento do mundo até a vinda, então, do Senhor Jesus. Que dons Deus concedeu para você? Você consegue identificá-los? Você já pensou que Deus usa a sua vida, mesmo nas coisas simples, para cuidar e abençoar outras pessoas? Como isso pode mudar sua atitude nas tarefas diárias? Talvez alguns até dizem, isso não vale a pena, eu sou escravo aqui. Ou eu não tenho valor nessa casa, pensando, quem sabe, no serviço na família. Mas, olha, né, nós não somos escravos, nós somos servos no amor, né, e obras simples podem ser instrumentos de cuidado e bênção. Né? Algumas pessoas seguem rituais religiosos tentando aparentar santidade e conquistar salvação.
De que forma a vida cristã é diferente? Cristo já fez tudo. Ele já nos libertou. Então não se tornem novamente escravos. O que muda é saber que você foi comprado por Cristo e recebeu uma nova identidade pelo batismo? Muda tudo, né, gente? Faz toda a diferença. Puxa, você é um filho de Deus em Jesus e já tem o céu, e Deus está contigo sempre. E você está servindo a Ele no amor. Faça tudo o que você fizer como que fazendo para Deus. Lembre que Ele está contigo em todos os dias e momentos. E também não esqueça, eu vou linkar o início do estudo. Pequenos e dedicados gestos são usados por Deus para abençoar e salvar vidas. As situações do dia a dia são um lugar onde a vida cristã acontece. E Deus age através de nós para servir e trazer vida. Bênção. Salvação, querido irmão, querida irmã. Siga com Jesus e siga bem. Concluímos esse momento com a oração. Aí oramos a bênção. E assim nos despedimos. Senhor Deus, obrigado por me chamares à fé no batismo e à vida de amor e serviço. Ajuda-me a entender que até as tarefas simples do meu dia a dia são as oportunidades de te servir e cuidar do próximo. Ensina-me a viver com alegria e fidelidade nas vocações que tu me deste, confiando que tu estás agindo para abençoar e cuidar do mundo. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nesse momento, cantemos o hino 38 do Inário, Louvai ao Senhor. Lembrando que o próximo estudo, então, antes de nos despedirmos, aqui, então, será, então, daqui uns dias, né? Então, nós teremos o próximo estudo bíblico, vai ser no dia 29, então, de abril. Daqui a 3 semanas acontece, então, o próximo estudo bíblico, aqui também, então, que será online. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos redimiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa bem cristão, pois que Cristo a todos traz, vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele é a vida que conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, é meu Rei, meu Salvador. Sigam com Jesus e sigam bem.